meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito, muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. Hoje, ontem, amanhã e sempre eu vou agradecer a oportunidade que você me dá de estar compartilhando esse momento contigo, deixando eu entrar nesse momento da sua vida, viu? Gratidão, tamo juntas! Então, é de conhecimento de vocês que eu tenho 52 anos, completo 53 no mês que vem, minha gente. Pois é, o tempo não passa, ele voa, não é? Literalmente voa. E entrar nessa fase do climatério para mim foi um momento particularmente bem desafiador. Misericórdia, olha, foi só por Deus. Mas temos anjos nas nossas vidas, não é? E aí eu trouxe um desses anjos que me acompanha e tem uma paciência de Jó comigo, viu? Olha, misericórdia, a mulher tem, essa tem. Eu quero apresentar para vocês a Jamile, minha querida, minha homeopata linda que cuida de mim. A Jamile é uma pessoa muito querida. Eu tive em 2016 a síndrome do intestino irritável. Foi quando nos conhecemos. Sim. Só quem já teve ou passou por isso para saber. Porque meu pai, só por Deus mesmo. E ela foi uma peça muito, muito importante nesse processo, porque não foi um processo tão simples assim, né? De desinflamar o intestino, porque leva um tempo. Você tem suas questões emocionais junto com isso, né? E desde então... Coitada, ela se ferrou, né? Porque eu não desgrudo mais dela não, gente. Ela sempre me acolheu bastante, sempre teve muita escuta comigo nos meus momentos de questões emocionais, até financeiras. Já cheguei a ter fases aí de estar muito, muito apertada. Ela nunca recusou uma ajuda para mim, nunca. Eu vou ser eternamente grata a você por isso. Porque aí é nesse momento que você vê se a pessoa faz pelo amor ou não. Mas é verdade. Isso é uma verdade. E assim, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Eu cheguei a comprar suplementos com ela sem ter data para pagar, porque eu não tinha condições de. É verdade. É verdade. E ela nunca disse não para mim. Nunca. Então, além de ser uma excelente profissional, a quem eu recomendo de coração, é uma excelente pessoa. E eu tô muito feliz de você estar aqui de novo, amiga. Porque virou amiga, né, gente? É do coraçãozinho. Sim, claro. A gente tem uma amizade, lógico, né? E é isso, a gente tá para ajudar também. A gente tem o nosso trabalho, tudo, mas a gente sabe as pessoas que trabalham, né, que vão se ajeitar na vida e que vão cumprir com os seus compromissos e é isso, estamos sempre juntos. Você também me ajuda, né? A gente conversa, troca tanta informação. Tão linda, né? Gente. Eu pedi que ela se apresente aqui. Bom, eu sou a Jamile Ottman, farmacêutica, proprietária da Ottman Pharma, uma farmácia de manipulação e homeopatia. Trabalho com atenção farmacêutica, né? E é isso, estamos lá para manipular, para oferecer o melhor, para seguir e para conscientizar principalmente as pessoas que a saúde ela é um todo, né? Ela não está desmembrada, não. Ela eu sou homeopata, gosto de falar sempre que a saúde ela envolve o nosso físico, mas também o mental, o emocional e o espiritual também. Nós somos um combo, né? Exato. Não dá para desfragmentar. Exato. Né? Saúde, ela envolve também a energia sutil, né? Sim. Então, tudo é saúde, né? É um todo, somos um ser. Um ser, isso. Então, e hoje nós vamos falar sobre um tema aqui que eu acho que é essencial. Porque é um tema que, inclusive, eu utilizo, pratico no meu dia a dia. Que nós vamos falar sobre o quê? O envelhecimento, suplementação e qualidade de vida de nós mulheres. Sim. 40, 50, 60, 70, 80 a mais, né? Porque hoje a expectativa de vida, ela aumentou muito, sim, né? Então, hoje esse é o nosso tema. E olha só, para quem ficar com a gente até o final, tem uma surpresinha. Eu, se fosse você, não saía daí, hein? Coisinha boa. Gente, é assim, quando eu comecei com o tal do climatério, que eu nem sabia que essa criatura existia, porque para mim era só a tal da menopausa. Sim. E que eu tinha um medo da danada
É sério, aquilo pra mim tinha uma imagem, De velha, né? uma coisa Uma estranha, anciã. assim, Mas eu confesso que assim, o tempo foi passando e eu nunca me preocupei sobre. Fui seguindo a vida. Então, pra mim, eu ia chegar um certo momento que eu ia parar de menstruar e ia ficar na menopausa. Beleza. Até porque a minha mãe, isso é importante. A minha mãe, ela entrou na menopausa sem sentir nada. E na minha cabeça, leiga, eu falava assim, então eu também, né? Minha mãe não sentiu nada, eu também não vou sentir. Coitada. Só que não, né? E aí eu comecei a ter alguns sintomas muito pontuais. Fogacho noturno, insônia. Eu sou uma pessoa que, por mais problemas que eu estivesse passando, uma fase extremamente desafiadora, o meu sono nunca foi interrompido por causa disso, sempre dormi bem. Mas eu me via ali, às vezes, com uma insônia. Às vezes com fogacho, às vezes com 2. Só que não era uma frequência, eram situações pontuais. E eu não dei atenção para isso, porque, de novo, eu nem sabia que existia climatério. Gente, eu não sabia. Com 40 e poucos anos, eu não sabia. Lá pelos 45, isso. Aliás, eu lembro que nessa época, com 45, eu comecei a ter TPM. Eu lembro que eu chamei você. Eu falei, gente, um dia eu acordei com o meu peito doendo. Eu falei, gente, será que eu tô com alguma coisa? Eu lembro que eu te chamei. Porque, gente, nem TPM na minha vida eu tinha. Eu menstruei a minha vida inteira sem ter... Ai, olha... E aí, com 45 anos, você me apresentou, você falou assim, a TPM, misericórdia, mas nessa altura da vida, velho. Lembrei disso agora. Sim. Lembrei disso agora. Nossa Senhora, misericórdia. Mas sabe que é assim, né? As mulheres, agora se fala muito no climatério. Climatério é o período que antecede a menopausa, porque a menopausa, você parou de menstruar, ela é considerada 1 ano depois só da última menstruação, certo? E o climatério, para algumas mulheres, ele pode começar até 5 anos antes da menopausa. Então, começa com essas coisas pontuais, depois aumenta a frequência. E isso gera muita confusão, porque a mulher pode pensar, não tô dormindo porque eu tô estressada, mas já pode ser a bagunça hormonal, porque assim quando a menina menstrua, quando a gente acaba de menstruar, até os hormônios estabilizarem, é uma bagunça hormonal. Por isso que a menina fica meio adolescente, meio deprimida, outra hora eufórica, né? E acne e tudo mais, então por causa do balanço hormonal, né, que tá meio bagunçado até estabilizar. E mesma coisa nós, quando esse balanço hormonal começa para diminuir, né? E nós, mulheres, nós somos uma curva descendente. Isso é a realidade, né? Os nossos hormônios vão diminuindo com o tempo. No caso dos homens, eles vêm num platô, de repente ele cai, né? Um dia você olha pra ele já não tá velho, né? De uma vez. O que aconteceu com você? Cadê a pessoa? A mulher não, a mulher ela vai ganhando peso, ela vai ficando esquecida, ela vai ficando, né? E uma coisa que eu falo muito também é que nós, mulheres, nós vamos entrar nas fases transformadoras da vida baseado muito no que a gente viu na nossa família. Nas nossas mulheres. Por exemplo, uma menina que ouviu das suas irmãs, das suas tias, da sua mãe que menstruar é horrível. Ai, pelo amor de Deus, a sua vida menstruando. Ela vai passar como a olhar essa menstruação? Sim. Né? É mesmo, tem isso. Mesma coisa a maternidade, mesma coisa a menopausa. Se você ouve dizer, a menopausa é demoníaca, né? Ai, vou estar uma velha, chata, gorda. Gente, uma mulher na menopausa hoje... Tá como você, como eu, bem, né? Querendo viver a vida, acabando de chegar, né? Tem umas que se separaram, acabaram de chegar, né? Então, assim, as mulheres hoje de 50, elas não querem mais viver uma vida onde elas não estão felizes no casamento. E elas falam, eu tô bonita, né? Quero viver, quero não sei o que. Elas estão saindo pra vida agora, né? Diferente das nossas mães, das nossas avós, que uma geração antes, nós somos totalmente diferentes, né? E pioneiras, porque ninguém viveu essa fase. Isso, a gente que tá vivendo, né? Eu acho isso muito legal, viu? Nós somos a geração de Woodstock que tá vivendo agora a liberdade, isso, né? Nessa idade. Então, eu vejo que a gente é pioneira nisso. E aí, eu vejo que a menopausa, ela traz, sim, a questão do envelhecimento, lógico. Claro. Mas o envelhecimento nada mais é o quê? A vida, né? A gente tem que envelhecer porque a gente quer viver, né? Se você não envelheceu é porque você morreu, né? Então, isso envelhecer mesmo. bem. E essa curva descendente, hoje a gente tem como
desacelerar essa queda, né? A mulher pode fazer isso. Não vamos entrar na reposição hormonal, que isso aí é assunto para você trazer um ginecologista aqui, né? Mas o que nós vamos trazer aqui é a visão da suplementação, que pode ajudar a diminuir essa queda, né, numa ladeira abaixo, né? Vai ser um degrau por vez, não precisa ser tudo de uma vez. E o seu estilo de vida, junto. né? E quando eu falo estilo de vida, e é bom que a gente fale isso já logo no começo, saúde não é só o físico, né? Sim. Você precisa ter uma saúde social também. O que adianta você pensar na sua beleza, mas estar uma pessoa fechada, com a mente fechada, envelhecida mentalmente, né? Aí todo o resto vai Todo vai o resto junto, vai né? junto, né? Sim. Então, a tua energia precisa estar bem. Quando você olha uma pessoa com aparência jovial, você olha um todo, né? Você olha como ela fala, né? A voz dela não é a voz de uma pessoa envelhecida. As ideias dela são ideias contemporâneas, modernas, atualizadas, né? Sim. Ela sai, ela tem amigos, ela tem uma vida. Então, assim, isso tudo também envolve o envelhecimento. E a menopausa, eu não gosto nem de falar menopausa, tá? Porque no Oriente eles falam plenipausa, tá? Porque a mulher está na plenitude. Nós, mulheres, fluímos, né? Imagina, nosso corpo, nós somos feitas para gerar sementes, né? Nós passamos a nossa vida assim. Tudo é feito nisso, né? A gente passa a virar, deixa de ser menina para ser mulher, para gerar sementes. Nosso corpo flui mês a mês para você... Imagina a energia que vai do nosso organismo para construir todo um tecido ali no útero, pronto para chegar lá e fecundar para o nenenzinho, né? Nascer ali, constrói tudo aquilo. Não fecundou, destrói tudo. Né? Diz que a menstruação né? Divino, não é lindo? Isso, né? E aí constrói de novo e aí destrói. Quando acaba esse período, a gente deixa de fluir, como flui a lua, como flui, né, a influência das marés, e passa a ficar mais conectada com a firmeza de Gaia, da Mãe Terra. Então, no Oriente, eles chamam que a mulher deixa de sangrar, perder essa energia do sangue, para se concentrar aqui. Então, ela fica plena, ela ganha a plenitude, a sabedoria, ela está conectada na firmeza. Então, isso na minha visão, é lindo. Então, assim, é viver cada fase bem. A mulher, ela tem essa questão de aproveitar cada fase. E nós estamos aqui para falar disso também, né? Que Sim, a gente tem claro. que olhar essa fase e saber que existe um aporte de nutrientes que ajuda na nossa saúde, né? Que a gente pode ter um aporte hoje de informação e para que a nossa mente fique conectada, né? E podemos ter uma vida com libido, social, com prazer, né? Nada disso fica limitado, né? Então, o climatério sim precisa ser identificado. Obviamente, a mulher hoje, a gente está vivendo mais, então a gente vai viver mais tempo na menopausa, né? E lá para os 45, já tem que começar a ver o que está acontecendo com você, já começar a se preocupar. E não vamos glamorizar. Mulher que tem tendência, por exemplo, a engordar, mulher que quer se cuidar, precisa de disciplina. Precisa de disciplina e precisa de restrição. A gente precisa saber que tem que ir para academia, que não vai poder comer tudo que comia antes, né? Que não vai não vai beber na balada igual bebia antes, né? Então, tudo isso também envolve, não é só tomar um suplemento, né? Eu acho que não é só isso. Mas vamos falar do suplemento, sim. Claro, né? Até porque é o todo mesmo, por exemplo, no meu caso, né? Você vê só, a minha vida inteira eu sempre tive uma alimentação muito saudável, né? Eu não como fritura, eu não tomo refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica, eu não tomo refrigerante há mais de 30 anos, não tomo bebida alcoólica, não como alimento refinado, não como glúten, enfim. E sou vegana. E aí, dado esse meu histórico, na minha cabeça, eu achava o quê? Que quando eu chegasse nessa fase da menopausa, que como eu disse, até então não conhecia o climatério, eu passaria de uma forma assintomática, assim como minha mãe. A minha mãe não sentiu nada, simplesmente foi. E eu, no meu olhar leigo, falei, minha mãe não teve nada, não sentiu nada. Eu tenho uma alimentação saudável. Então, acredito que eu vou chegar ok lá na frente. Só que não, coitada. Meu Jesus amado, meu Deus, no meu caso foi o oposto. Eu engordei 8 quilos. Eu mexeu muito, muito. Horrores com a minha parte cognitiva. De esquecer. Já aconteceu, eu te juro. Eu lembro de você me ligar.
De eu pegar o suplemento e depois eu falava, gente, eu tomei ou não? Velho, é coisa... Você pensa que tá ficando maluca, de eu esquecer coisa no trabalho, de acontecer umas coisas meio que bizarras. Eu falava, gente, como que eu não vi isso? Porque não é o esquecimento, é a falta de atenção também. Parece que te dá uma névoa mental. Isso foi uma coisa que pegou muito pra mim. E... Assim, essa parte de cabelo, de unha, eu já não tive esse problema. Meu cabelo tá aqui, ok. Isso eu não senti, mas é uma das coisas que pode trazer também, né? E aí, eu, no meu caso, cheguei a procurar uma ginecologista. Eu fui para a parte da ginecologia integrativa. Tentei usar o hormônio bioidêntico. Meu, gastei R$800 para um mês de hormônio. Isso já faz mais de um ano, quase 2 anos atrás. E eu comecei a menstruar demais. Aí a médica falou, olha, o seu útero rejeitou os hormônios. Eu falei, tá, então eu vou pegar e vou jogar no lixo? Meu, eu joguei no lixo, cara. Velho, sério. Enfim, ok. Reposição hormonal, um podcast à parte, né? Eu acho que hoje, só para me posicionar, eu não sou contra, tá? Por mais que eu sou homeopata, sou super... Você sabe que eu sou considerada natureba, né? Não sou contra, eu acho que os hormônios bioidênticos são seguros, mas aí, assim, tem que estar sendo muito bem acompanhada por um médico, porque envolve todo um universo dessa reposição. Sim. Né? E acho que sim, a mulher não precisa envelhecer. Se ela estiver sofrendo muito e a questão da saúde dela estiver muito comprometida... Sim, claro. Né? Mas, assim, pensando em mulheres como a gente, né? Que consegue ter um estilo de vida... Já está consciente... Né, que tem que fazer restrição, que já está buscando mudar o estilo de vida, que já aceitou o climatério, né, já sabe que esse período é um período da queda, que já está entendendo como descer essa escada, né, e fazer o seu melhor para isso, né. E assim, a gente não adianta falar, gente, que a gente vai se alimentar bem e que ok, porque hoje os alimentos não estão com a qualidade nutricional de... porque o nosso quando solo, a gente era criança, o nosso solo né? é pobre, né? Exato. Por mais que você... Eu, por exemplo, eu consumo muito orgânico. Toda a minha parte hortifruti, ela é orgânica. Só que ainda assim... O nosso solo, ele é contaminado, né? Exato. E assim, hoje em dia, com a tecnologia, esses suplementos, a questão da absorção deles, por exemplo, silício orgânico, que é fundamental para preservar o nosso colágeno, né? Hoje é utilizado muito junto com o colágeno da beleza, né? Você não vai atingir um silício naquele tipo biodisponível tão eficiente para o teu corpo numa alimentação do dia a dia. Você tem que suplementar. Né? Então, os suplementos, eles vêm para agregar e vêm com o olhar que a gente tem hoje para a vida moderna, não só da mulher, como do homem, porque a gente vai viver até os 80, 90, e a ideia é viver, como eu falo, né, com uma mochila nas costas, fazendo uma trilha, né? Eu falo isso porque eu faço esse tipo de coisa. E às vezes eu vou para a trilha com pessoas bem mais jovens e eu falo, gente, eu aguento a trilha tranquilo. Mas por quê? Porque eu tenho todo um suporte que eu me preparo para isso também. Sim. Não né? vem, é uma construção, a minha mãe, né? na minha idade, não ia fazer trilha, né? Outra cabeça. Então, assim, hoje as pessoas querem ter esse tipo de vida que não limita pela idade. Então, é isso que a gente vem trazer aqui, o suplemento pro corpo todo, para que você tenha saúde no geral, né? Porque a gente... o olhar, ele tem que ser 360 a visão, Exato. né? E assim, também eu falo muito a questão do estresse, né? Porque Eu que o digo. Você fala assim, eu tomo todos os suplementos, mas você é uma pessoa extremamente infeliz no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente em casa, com a sua família. Você está insatisfeita com tudo. Gente, você vai dormir mal, você vai ficar estressada. Quer dizer, você toma os suplementos? Toma, mas o que você está fazendo com a tua mente também? Quais as escolhas da tua vida que você está prejudicando o seu organismo? Não é verdade? Exatamente. Eu vejo muitas mulheres, elas não têm diagnóstico de nada, elas estão com seus exames laboratoriais normais, né? E não é só em climatério não, hein? Mas a hora que você vai falar com ela, não tá bem. A queixa dela é absolutamente emocional. E aí vai impactar, e nós né? fluímos. Eu falo que, imagina o mar, né? A gente fala assim, os nossos hormônios são como o mar, certo? Uma hora ele tá bravo, outra hora... Agora você imagina um mar totalmente poluído, certo? Ou um mar totalmente agitado. Você vai controlar? Não. Nosso objetivo é fluir nesse mar. Fluir nesse mar. E esse mar tem que estar limpo e esse mar tem que estar calmo para você fluir bem. Porque você não vai controlar.
Né? Quando as meninas menstruam, elas falam isso, ai, eu vou ter que controlar meus hormônios. Você não vai controlar seus hormônios. Você vai fluir no teu mar agora, porque vai ser um balanço hormonal. O estrogênio, ele sobe e desce. Ah, quando que ele tem que subir? Quando que ele tem que estar alto? Ele tem que estar alto a hora que ele tiver que estar alto. Tem que estar baixo a hora que tiver que estar baixo. Diferente da mulher que já começa a ter a queda, que aí sim a gente vai vendo essas consequências. E aí que você falou da cognição, né? O que que acontece? O estrogênio, vamos pôr ele aqui como uma estrela, né? Nossos tecidos têm receptores para ele. Não são só os tecidos ligados aos órgãos sexuais. O cérebro também tem. Então, quando você perde esse encaixe chave-fechadura do teu hormônio naquele receptor daquele tecido, aquele tecido já não vai funcionar como deveria funcionar, né? Então, por isso, por exemplo, na mente, o esquecimento. Nossa, gente. Uma das razões. Isso foi uma das coisas que mais pegou pra mim. Pega mesmo, pega mesmo. Então, assim, aí o que você precisa fazer? Melhorar todo o sistema mental, né? E aí não é só essa questão. Existe a vitamina B12, que é fundamental para o cérebro. Sim. A creatina, ômega 3, gente. Não existe envelhecimento saudável sem ômega 3, mental. Não existe. Porque o ômega, ele é a gordura que faz o cérebro ficar plástico, né? Aquela coisa mais plasticidade cerebral. Se você não abastecer isso, ele vai ficando rígido, né? Então, assim, o ômega 3 é fundamental. Isso que eu pegava no seu pé, foi. Né? Tem o ômega vegano, porque, né, é importante. E o ômega da linhaça também para você, lembra que eu falava? Porque a linhaça, ela tem tanto o ômega 3 vegetal, né? Como também a questão do fitoestrogênio. É uma das maiores fontes de fitoestrógeno, é a linhaça. Então, para você, lembra que eu falava? Foi, gente, essa época, de fato, eu tava com a minha cabeça muito ruim. Eu, claro, né, fui chorar lá as minhas pitangas para a Jamile. E ela me indicou o ômega. Eu sou vegana, tomei ômega vegano. Meu Deus, uau! É cara, um aditivo, né? Que diferente. Eu lembro que eu falei pra você, falei, meu Deus. Parece um aditivo. Cara, parece que foi da noite pro dia, assim, pra mim. É bem isso mesmo. Foi, cara, sensacional, perfeito pra mim. Essencial. Exato. Meu, fez muita diferença pra mim. E aí, quando eu tive essa questão dessa médica em específico ter falado pra mim que o meu útero rejeitou os hormônios, eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu fui indo. Não foi só seu útero, né? Foi seu sistema todo que rejeitou. Exato. E aí foi quando... Hoje eu tomo a coenzima Q10, que pra mim fez uma diferença gritante também. Uhum. E a maca. Sim. A maca peruana pra mim, gente, olha... Eu não tenho mais fogacho, eu não tenho... um detalhe que, assim... Existem situações muito pontuais, onde uma noite ou outra, e não necessariamente numa noite, às vezes durante o dia vem o calor, que a gente sabe que não é um calor da temperatura, né? É um calor diferente. Quem tem sabe. Então, mas é quando eu tô numa situação de estresse, de correria muito grande. Eu até comentei com uma amiga, eu falei, sabe o que eu acho que é isso? O ponto frágil hoje do meu corpo, o meu calcanhar de Aquiles, é essa questão hormonal. Então, eu acho que o estresse vai na parte mais frágil e o gatilho essa é a minha leitura leiga. Sim. E é ali. Porque eu percebo, quando vem esse calor uma vez ou outra, é numa fase que eu tô pilhada, agitada, com correria e não sei o quê. Uhum. E isso, pra mim, é um termômetro para falar, opa, puxa um pouco o freio de mão, dá um passinho para trás. Respira. Então, pra mim, acaba sendo um alerta. Uhum. Porque ele só vem quando eu tô nesse pico. Sim. Quando eu tô... Gente, eu não sinto mais nada. Não, a calma mental é fundamental. A calma mental, ela equilibra o nosso corpo como um todo, né? Porque quando você está estressado, você libera mediadores químicos, o cortisol, a adrenalina, que isso vai fazer com que você se agite mais. E sim, pode ser gatilho de fogacho, sim, né? E você estava falando da maca, né? A maca, ela não é um suplemento nutricional, ela é um fitoterápico, né? E ela modula os hormônios. Então, algumas mulheres... Porque pensa assim, ó, a gente coloca os hormônios naturais, os fitoestrogênios, para enganar o receptor lá da sua célula. Ó, tá uma molécula parecida aqui, vai encaixar aqui, né? Tem mulher que esse encaixe funciona muito bem para ela. Tem mulher que funciona só um tempo, tem mulher que funciona muito bem. E tem mulher que não.
Eu já tô há um tempão com a maca, mais de ano já. Mas a maca, ela tem uma coisa positiva porque ela é um tônico mental. O que é um tônico? É uma coisa que fortalece o sistema, né? Então, ela tem essa função tanto para cansaço mental, físico, tudo, como essa questão dos hormônios. Então, a maca, ela é muito boa para a mulherada, muito boa. Ela funciona muito bem. Outra coisa que eu acho que é questão fundamental também é a estrutura da mulher. Porque a mulher ela tem que estar forte no físico, tá? Ela precisa ter estrutura de musculatura, de estrutura. Quando você tem massa muscular boa, você tem um cérebro bom também, né? Isso é importante pra caramba, né? Meu, demais, velho. Nossa musculatura tem proteínas que são produzidas ali na fisiologia muscular que protege o nosso cérebro. Então, isso também é importante. Então, assim, além da B12, do magnésio treonato, que é o magnésio que atinge o cérebro, do ômega, a musculatura tem tudo a ver, né? E a gente também tem que falar uma coisa importante. Às vezes você se preocupa tanto que suplemento você vai tomar, será que você está absorvendo ele? Como porque cai o nosso nível de absorção. Essa época, a ginecologista, eu lembro que ela falou para mim, você precisa tomar probiótico. E na minha cabeça, eu falei para ela, eu falei, ué, mas meu intestino funciona bem. Ela falou, nessa fase, sim, existe alteração da microbiota e todo o processo acontece ali dentro do intestino. Vai tomar um suplemento, se o seu intestino não absorver ele, o que vai adiantar esse suplemento? Por exemplo, quem toma muito omeprazol, por exemplo, pantoprazol, os óis da vida, ele muda o pH do estômago. Então, a gente, por exemplo, B12 é uma coisa que você não absorve direito. Então, a gente usa sublingual, para que você garanta a absorção. Então, assim, não é só tomar o suplemento. Isso a gente tem que conscientizar. Tem a questão da dose, né? Lógico, um profissional te acompanhando. E também ver, será que você está gastando dinheiro e está absorvendo do jeito que você deveria absorver? Então, existe sim uma preparação de microbiota, né? Para que você tenha todo É por ali que vai ser absorvido. Preparar o terreno, exato, né? Deixar o solo fértil, o terreno fértil, né? E estrutura, o que a gente fala tanto do colágeno, né? Que daí depois vamos falar do vegano, né? Por favor, gente, porque eu sou vegana, né? Vocês sabem. Não tem colágeno vegano, já vamos falar já, né? Mas, assim, colágeno, nosso corpo, ele produz colágeno. Né? A gente não precisaria, por exemplo, trazer de fora, porque a gente produz colágeno. Só que a gente produz e também degrada. Com a idade, a gente mais degrada do que produz. Então, existe um déficit, né? E aí, como o nosso corpo é inteligente, sábio, ele vai tirando de fora, né? Cabelo, pele, a gente vai ir preservando a estrutura, né? Porque ele preserva o eixo, né? O corpo, ele tem de ser o centro da vida, é o eixo, né? Então, o cabelo vai ficando mais ralo, mais fino, a pele vai enrugando, vai ficando mais flácido, mas ele tenta segurar no eixo. Então, quando você abastece para diminuir esse déficit, você toma peptídeos que o teu corpo vai produzir aquele colágeno naquele lugar. Então, com a tecnologia, hoje você abastece o colágeno diretamente para a pele, que é o biopeptídeo ativo de colágeno para a pele. Hoje você tem o colágeno da articulação, você tem o colágeno da massa muscular. Porque antigamente, eu lembro da minha avó fazia pé de galinha, né? E falava, tem que comer isso para beleza. Porque ali a gente comia o colágeno e o organismo distribuía onde ele queria. Né? Então, se você faz uma cirurgia, o teu organismo vai pegar aquele peptídeo que você ingeriu e fazer construção de tecido, recuperação de cicatrização, né? Então, é o organismo que define onde está faltando, né? Hoje, com a tecnologia, você consegue direcionar esses peptídeos para o organismo produzir aquele colágeno específico, né? E colágeno, pensando em pele, aquele colágeno da beleza, o tão queridinho, né? Ele é excelente, mas você também precisa do silício orgânico, que faz parte desse mecanismo de produção de colágeno. Então, além do colágeno, existe o silício orgânico. Existe também a biotina, que é uma vitamina fundamental para esse processo fisiológico que o teu organismo vai usar para construir a estrutura do seu corpo, né? Ácido hialurônico, por exemplo, para a pele e para a articulação, porque nós mulheres, quando a gente vai envelhecendo, nossos ossos vão enfraquecendo. A mulher tem muito risco de osteoporose. Sim. Então, precisa ter, né, essa estrutura firme. E a estrutura não é só colágeno. A estrutura é osso, tendão, ligamento. Então, precisa também do cálcio, da vitamina D, porque a vitamina D faz o cálcio ficar segurando, presinho. A vitamina D faz o cálcio se fixar no osso. E a vitamina K2, que
promove todo esse encontro do cálcio com a vitamina D para que funcione essa estrutura. Então, existe um trio aí protetor da articulação. Como que o ácido hialurônico ele age? Eu fiquei curiosa, o ácido interessada. hialurônico, ele faz parte... ingerido, ele faz parte da produção de elastina e colágeno também. Então, ele vai formar toda aquela... Na articulação, ele ajuda a formar aquele líquido que tem entre a cartilagem que amortece o nosso impacto. E na pele, ele ajuda na formação da estrutura do colágeno, naquela fofinho que tem na nossa pele. Entendeu? De preenchimento e tudo mais. Gente, o queridinho, né? Ele é queridíssimo. Adoro. Queridíssimo. Vamos falar sobre depois, Tá. hein, gente? Porque essa E colágeno vegano não tem, porque o colágeno mesmo que a gente está te falando, todos esses que eu estou te falando, eles são de origem animal, tá? Aquele colágeno tipo 2 é do frango, o colágeno desse geral, ele pode vir do tutano do boi, do couro do porco, ele é vegano. Mas aí os veganos, como que faz? Os veganos, por exemplo, colocam muito o agar-agar, a gente indica, porque é uma boa fonte de proteína estrutural, né, que ajuda. E também a gente pensa muito nesse freio da degradação, trazendo os nutrientes que ajudam nesse freio e que participam da construção de colágeno. Alguns aminoácidos, como a prolina, a glicina, né? Algas, como espirulina, que tem vários nutrientes biodisponíveis para esse mecanismo também. Mas aí tem que ser de uma origem vegetal, né? De uma origem que alguns alimentos são fontes disso para os veganos, né? Então tem essa estratégia aí. Mas colágeno vegano mesmo, gente? O colágeno mesmo, não. Não existe, né? Esses que a gente está comentando, não. Você sabe que essa questão da musculação, do ganho de massa é tão importante? Eu tenho um problema no joelho esquerdo. Eu tenho condromalácia nível 4. Não, nível 3, desculpa. 2 cistos, menisco rompido. E eu lembro que eu fui ao ortopedista e ele falou que o meu caso era de cirurgia, mas eu falei, eu não sinto dor. E eu tenho esse diagnóstico há quase 3 anos. E eu corro, eu faço 7 quilômetros na esteira e tal. E aí ele falou pra mim, porque eu não sou sarada, não tenho o corpo torneado, assim, definido, mas eu treino, né? Porque a musculatura da minha perna, da minha coxa, protege meu joelho. E gente, eu nem lembro que ele existe. Tá, eu não lembro que ele existe. A gente tem que pensar. O joelho, você tem que ter peso, né? Você tem que estar mais leve, né? E você tem que ter a musculatura forte, lógico. Como é que você vai proteger? Não é só... Tá vendo? Por isso que a gente fala, né? Não é só tomar um suplemento. Envolve tantas outras coisas. Por isso que eu não gosto dessa coisa desmembrada, sabe? Você olhar só uma coisa. Você tem que olhar um todo, né? E... Bom, aí você falou, né? Com relação à sua inflamação. Aí a gente pensa qual suplemento é bom tomar. Aí um antioxidante que tem uma ação anti-inflamatória. Porque às vezes a pessoa fala assim, qual antioxidante que eu tomo? Porque antioxidante previne envelhecimento. Eu não gosto da palavra anti-envelhecimento, porque eu acho que o envelhecimento é uma coisa natural, né? Sim. É o caminho da vida, né? Sem isso a gente não existiria, né? Sim. Então, e envelhecimento, o que é? Tudo se renova, né? Tudo vai se renovando. Então, nada mais é que uma renovação retardada. Então, você produz menos e degrada um pouco mais. Não dá conta e isso a gente vai envelhecendo, né? Mas se você for pensar, por exemplo, no antioxidante, que as pessoas falam tanto, qual que eu tomo, né? Depende, tem tantos maravilhosos no mercado. Tem os carotenoides, tem a coenzima, tem a cúrcuma, tem o oleolá, tem o astranexâmico, tem a quercetina. Então, assim, se você é uma pessoa que tem a pele sensível a manchas, a melasma, eu recomendaria o oleolá, por exemplo, com os carotenoides, porque eles têm um efeito fotoprotetor. Você que tem uma inflamação, coenzima com quercetina, por exemplo, que a quercetina é ótimo como anti-inflamatório. Para quem tem dor, você falou que não tem dor, né? Não tem. Mas, por exemplo, quem tem fibromialgia, a gente usa quercetina, entendeu? Então, assim, todos são bons, mas qual é o melhor para você, que você vai aproveitar melhor, né? E massa muscular, a gente estava falando, né, da estrutura, não podemos esquecer da creatina. Porque a creatina, ela é um coringa para músculo e para cérebro. Isso. A minha mãe tem 81 anos, ela não treina, mas eu dou para ela. A creatina é fundamental. Eu acho ela um coringa. Um que eu gosto muito também da massa muscular, lógico, tem os aminoácidos, os BCAAs, né, que vão fazer parte da construção da estrutura da fibra muscular.
Mas tem o HMB, que ele é do abacate. Para você atingir em suplementação, você teria que comer muito abacate. E ele é excelente para construção muscular. Desculpa, qual? HMB. Você já Vamos tomou? falar sobre... Não, você não tomou? Acho não que lembro, né? acho que não. Vamos falar sobre Ele depois. É do abacate. Em off, vamos falar aqui. E Tudo tem me o colágeno interessa. da massa muscular também, que chama Body Balance, que é o peptídeo que abastece a massa muscular. Olha, gente, depois daqui do término do episódio, vamos passar numa consultinha já para poder, né, a gente utilizar isso. Você sabe que hoje eu cheguei nesse estágio da minha vida muito melhor do que quando mais nova. E eu tô falando muito melhor no geral. Em termos de energia, de disposição, não vou falar de saúde, que minha saúde sempre foi boa, graças a Deus. Isso eu não posso reclamar. Mas energia, disposição, junto com a maturidade, esse combo é muito bom. Sim. E, de novo, não estou romantizando, porque só Deus e eu sabe o que eu passei. Por exemplo, engordei 8 quilos, fui para o jejum intermitente, que é algo que para mim fez muito bem. Eu estudei, eu sigo pessoas, nutricionistas especialistas em mulheres 40 a mais. Eu comprei um curso, eu fiquei estudando durante meses, pesquisando e apliquei. Eu eliminei 7 quilos. As minhas calças 38 hoje servem em mim. E claro que isso mexe com a sua autoestima. Óbvio que sim. Óbvio que sim, né? Então, foi o que você falou. Adultos fazem o que é preciso. Só criança quer fazer o que gosta. Sim. Ah, eu não gosto de musculação. Gata, desculpa. Minha filha, eu sinto em te dizer, mas tem que fazer. Ah, mas eu quero comer todo Não. Não, percebe? E você tem que fazer escolhas, né? Porque, por exemplo, a criança, você fala pra ela, qual sorvete você quer? Ah, eu quero de limão, de abacaxi, de morango. Exatamente. Né? Você vai ter que escolher qual é a atividade física que você precisa fazer e como eu vou fazer. Você tem que fazer uma escolha, né? Eu vou ter que encaixar isso no meu dia a dia. Eu vou ter que me esforçar para isso. Eu vou ter que ter disciplina para isso, né? É isso. Agora, O que mais? Eu tenho aqui umas perguntinhas do pessoal lá do Instagram, Tá. Que veio aqui pra gente. Eu vou perguntar para você, mas antes de entrar nessas perguntinhas, quero falar de um tema aqui que foi algo também que me gerou muita insegurança. A libido. A libido. Que eu acho que esse é um tema que ele é muito capcioso na fase da mulher nesse momento. E eu vou falar até muito por mim, assim, né? Porque eu fui casada durante anos e depois que eu me separei, eu fiquei um tempo sozinha. E quando eu voltei a me abrir para conhecer, né, viver outras relações, eu fui numa margem de insegurança muito grande, porque eu achava que eu não tinha mais libido. E eu lembro que eu me sentia como uma adolescente. Insegura, eu fiquei muito insegura. Eu falava, meu Deus, será que eu ainda dou e recebo prazer? Sério. Eu fiquei... Isso mexeu muito comigo. Muito. E aí, quando as coisas foram acontecendo na minha vida e eu vi que sim... Que tinha. Que eu tinha, que eu dava e recebia prazer, cara... Libertador, né? Não, foi fodástico, assim. Com a maturidade, então, né? Exatamente. É que libido é muito amplo, né? Libido envolve tudo isso que você falou. Envolve a segurança, envolve a autoestima, envolve o interesse pelo parceiro. Tem mulher que fala pra mim assim, eu não tenho libido mais. Falo, tá, mas você não tem libido com seu marido ou você não tem libido? Não, já não sei. Então, assim, uma coisa é você ter uma secura vaginal, por exemplo, que te gera um desconforto durante o ato sexual. E aí tem suplementação para isso? Existe, então, os fitoestrogênios, eles vão melhorar essa questão. E tem também hoje a questão de você trabalhar toda a mucosa da vagina com coisas naturais, com óvulos à base de cacau. Entendeu? É mesmo? Com ácido hialurônico. Até para isso? Até para isso. Então, sério? Sim, óvulo de ácido hialurônico a gente faz com cacau. E cacau, você sabe que cacau hoje é utilizado para potencializar a energia feminina, né? Ela é usada até na espiritualidade, não sei se você sabe. Existem rituais de cacau, né? Para despertar o sagrado feminino.
Então, a gente tem umas receitinhas, sim. Mas existe a microbiota também vaginal, que hoje precisa estar protegida, né? Então, as bactérias certas que tem que estar ali, né? Então, isso envolve a saúde da vagina. Mas a libido em si também, ela, lógico que tem a questão hormonal. A gente diminui os hormônios, tende a ficar. Mas não é isso, não elimina você, como você falou, você tem vontade. Era mais a tua insegurança de você estar mais cheinha, de você estar se sentindo mais flácida, né? De você não tá tão feliz como era quando você tinha 30, com o teu corpo, com a tua aparência. Isso começa a pesar e a mulher fica mesmo insegura. No meu Então, caso também veio a questão do fim do casamento e tudo mais, a insegurança, né? De uma nova relação. A gente fica casado muito tempo, vai ficar com outra pessoa, né? Isso. Às vezes você não sabe o que vai acontecer, né? A gente tá acostumado com um parceiro só, então também envolve tudo isso. Então, libido é muito amplo, né? E mesmo mulheres casadas, às vezes não tem libido com o marido, mas tem umas ideias fora. Então, quer dizer, será que, né? A libido é até o que é a libido? Né? O que envolve a libido no teu caso? Tem que analisar, tem que se conhecer muito bem, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa chega hoje para você e fala assim, ai, Jamile, eu tô bem com meu parceiro e tal, só que eu tô percebendo que eu não tô mais com aquela vontade, a minha libido caiu. Existe aí, sim, depois que você analisou e você viu que é um caso físico, sim, de ordem física, né, desse decréscimo dos hormônios, o que você indica? Eu indicaria a estratégia de reposição hormonal com fito-hormônio mesmo, com a maca. O Tribulus terrestris é uma planta que ajuda muito a melhorar a testosterona endógena e para a mulher responde muito bem. Então, o Tribulus é uma estratégia, né? Então, assim, e se não for nenhuma questão de desconforto, né, no local, digamos assim, sim, claro. Aí a gente pensa nos fito-hormônios. Para melhorar esse equilíbrio hormonal, para que ela flua nesse sentido, né? Se eu perceber que não é nenhuma questão emocional, entendeu? Ou nenhuma questão com o corpo dela, com a autoestima e tudo mais, aí a gente tem que entrar com as estratégias para dar uma melhorada na funcionalidade hormonal dela. O que eu acho fantástico é que hoje nós podemos e devemos viver bem. Nós temos recursos diversos para isso, né? Gente, ó, esse podcast é uma das coisas que simples, acessível para todo mundo ouvir, né? Sim. A gente não tinha isso, né? Não. Eu falei que eu com 45 anos eu nem sabia que era climatério, nem sabia que existia isso, hoje gente. É o assunto, porque hoje as mulheres vai ter mais mulher no climatério e na menopausa do que mulher mais jovem. É uma realidade. As mulheres estão aí falando sobre isso, discutindo sobre isso e cada vez mais sendo estudado sobre isso. Então, assim, e outra, né? Você tem que fazer o que é melhor para você. Sempre. Sim. Sempre. E, ó, tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Tudo na nossa vida é mental. Se você tem uma mente forte, você vai para academia, você faz a sua escolha de alimento, você não faz a escolha errada para tua vida, né? Só que como que você vai ter uma mente forte? Pensando na suplementação, sim, mas se ela não for leve, né? Se ela tiver sob pressão, você não vai fortalecer sua mente, né? E como que você vai fazer essa mente leve? Preocupar com isso também. Tem pessoas que buscam na espiritualidade, tem pessoas que buscam na meditação, no equilíbrio em si mesma, né? Sim, então, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Porque é um combo. Um combo. Mas, ó, vamos passar uma pincelada nos suplementos aí, quem quiser saber, às vezes pergunta para que serve cada coisa, né? Então tá, vamos pensar em mente. Pensando na mente, ômega 3, creatina, magnésio treonato, pensando assim, né? Estrutura, colágeno tipo 2, tá? Vitamina K e vitamina D, tá? Cálcio a gente geralmente obtém na alimentação. E antioxidante, aquilo que eu falei, vários. O que você tem na sua base de vida que você precisa também melhorar? Vamos escolher um antioxidante aí que já, né, faça essas funções também, né? Proteger minha pele do sol, já que eu tenho melasma. Ou, né, sou hipertensa, então vamos ver alguma coisa que melhora mais a minha parte cardíaca. Tenho muita dor, vamos escolher mais isso. Magnésio, mineral maestro do corpo. Precisa para tudo, né? Vitamina D, como eu falei, tem que estar sempre em níveis bons. Construção muscular, o HMB,
A creatina, como eu falei, vamos ver aí os aminoácidos arginina, alanina, histidina, todos esses aminoácidos são importantes para a formação da fibra muscular. Ácido hialurônico para nossa lubrificação, né, da questão articular também. O que mais? Pele, cabelo e unha. Verisol, que é o colágeno peptídeo que vai abastecer realmente a pele, o cabelo e a unha. A biotina, que é uma vitamina fundamental para os processos fisiológicos da pele, do cabelo e da unha. E o silício orgânico, que é o silício que dá um freio na degradação de colágeno. Silício e selênio orgânico, tá? Então, se fosse para pensar, fazer um resuminho aí, acho que esses aí é o que eu falo que... E aí, o que me perguntam, quanto tempo tomar? Que eu tenho até umas perguntinhas aqui do pessoal da internet. É assim, né? Como aquela planta que você está adubando, ela vai ficar super bonita, né? Parou de adubar, ela volta ao normal. Então, o suplemento, ele é assim também. Você vai tomando, você vai melhorando. Você vai parando, você vai voltando ao normal, né? Precisa ter a microbiota certinha, o intestino legal para você conseguir absorver tudo isso. Em alguns casos, a gente tem que fazer sublingual, né? E precisa... Existe probiótico sublingual? Não, probiótico não, mas no caso da B12, por exemplo, a sublingual, né? Mas assim, ter essa questão da microbiota sempre saudável, se alimentando bem, você abastece seu corpo com as bactérias certas, né? Açúcar, gente. Açúcar degrada colágeno. Tem estudos que você olha aí, pessoas que tiraram açúcar, muda até a fisionomia do rosto. Já viu isso? Eu não como açúcar de nenhum tipo há 8 meses quase. E existe hoje um suplemento que chama glicoxil, que ele ajuda a tirar a molécula de açúcar nos tecidos. Ele é ótimo. Gente, eu acho isso fantástico. É muito bom, né? Eu acho isso fantástico. E suplementos que ajudam a controlar a glicemia, como picolinato de cromo também. Então, para quem tem já alguma questão metabólica, aí a gente teria outras coisas que... Porque é o que eu falo assim, às vezes a pessoa chega para mim e fala, Jamília, eu queria um remédio porque eu tô ansiosa e porque eu não tô dormindo e porque eu não tô raciocinando direito. Aí, assim, existem os fitoterápicos que são tônicos para isso. Mas será que tem magnésio treonato, B12 ali naquele cérebro, para ela poder relaxar, como ela tem que relaxar? Glicina, será que tem? Né? Então a gente fala, não adianta você querer pôr um suplemento como uma Porsche numa estrada emburacada. Você tem que fazer a estrada certa para depois você colocar. Aí não resolveu com a suplementação, abasteceu, não resolveu, aí a gente corrige com algum tônico, alguma coisa, alguma planta que possa ter uma ação melhor, entendeu? Ou indicar para procurar um médico para ver se é alguma questão, né? Mas o suplemento, digamos, é para você arrumar a estrada para o teu carro correr ali, o carro que você quer que corra. Eu sou super adepta a isso, uso e é o que eu falo. Eu entrei, não faz tanto tempo assim, até comentei com uma amiga, né? Que hoje eu me sinto num momento muito pleno da minha vida comigo. Uhum. Claro, com todas as minhas questões a serem resolvidas, os problemas, a correria do dia a dia, que no meu caso, tudo muito corrido, tudo muito agitado, só que o lugar que hoje eu me encontro comigo, eu posso falar que eu não lembro de ter vivido isso na minha vida antes. Uma paz, né? Essa questão da aceitação da sua maturidade e de ser você quem você é, com a sua luz e com a sua sombra, com as suas dores e com as suas coisas boas, percebe? Então, hoje, é o que eu falo, a maturidade, ela traz isso de bom. Sim. Né? Fala que a mulher tá na idade da loba, né? Por que na loba, né? Sabe por que falam isso? Não. Porque ela fica sábia e intuitiva, né? A loba, ela é diferente da cachorrinha. Né? Ela já é ali, ela tem o seu lugar, ela já sabe a força que ela tem e ela não vai gastar energia à toa. Isso. Né? Ela Menina, tem a estratégia. Isso. E assim, uma mulher que nem, né, fala que a gente tá sentindo que a gente tá hoje. Gente, não precisa nem desenhar para você. Se você sentir, você já sabe e pode ver que a tua intuição é correta. É verdade, a gente não quer gastar energia mais. Não, e assim, estratégia na vida. Já sacou, já vai resolver. Né? Gente, eu sou muito grata por viver isso tudo hoje, por fazer parte desse momento, dessa nova geração de mulheres
40, 50, 60 a mais. E que sim, nós estamos aí no jogo da vida, né, cara? Eu tenho muita gana, muita vontade, muita disposição, muita energia. Eu tenho muito desejo por tudo, assim. Acabou de chegar, né? Cheguei agora. Acabou de chegar. Né? Tem umas perguntinhas aqui, porque aí a gente se empolga, depois eu esqueço, aí o pessoal vai ficar bravo comigo. Vou perguntar. Vamos lá. Ó, primeira perguntinha aqui, ó. Existe risco em consumir suplementos por conta própria, especialmente nessa fase da vida? Quais os principais erros que você vê as mulheres cometendo nesse sentido? Sim. Lógico que existe risco, porque tudo precisa de dose e precisa de acompanhamento, tá? Então, o suplemento é seguro? Desde que seja na dose correta. Erro eu vejo querer tomar suplemento tudo de uma vez, né? Ela quer investir assim, resolvi, vou tomar, vai lá e compra tudo. E aí, às vezes, ela compra aqueles completos de A a Z de várias marcas. E aí elas estão tomando, sobrepondo coisas que já tem em um, já tem no outro, e essa automedicação, ela está tomando tudo para tudo, né? E aí pode gerar um excesso. E também a questão de não perceber se o organismo está pronto para absorver tudo isso. Né? Tem mulher que é constipada, tem mulher que tem desequilíbrio, uma hora tem diarreia, outra hora tem constipação e está tomando um monte de suplemento e não está absorvendo direito. Entendeu? Pois é. E também a questão de tomar por um mês, tudo certinho, depois parar, ficar 6 meses sem tomar e volta e toma tudo de novo. É contínuo. É melhor você tomar menos, mas ter uma continuidade no seu tratamento. Tem que ter constância e disciplina, né? Disciplina. Porque senão não chega a lugar nenhum, cara. E a ideia de que achar que só tomar o suplemento e não deixar de tomar, de beber, de fumar, por exemplo, o suplemento vai resolver. Porque o estilo de vida é mais importante até que a nossa genética, já foi comprovado. Então, não adianta você tomar um suplemento antioxidante, ficar torrando no sol ou vivendo estressada, né? Que não existe pílula mágica, não existe pílula né? mágica. Não existe o milagre, Exato. né? Então, assim, você não pode também romantizar achando que só porque você está tomando a pílula, tem dinheiro para comprar, já vai resolver. Não. Pois é. Exatamente. Uma pergunta interessante aqui, ó. Para mulheres que treinam ou praticam exercícios regularmente, a suplementação deve ser diferente? Sim. Se o objetivo dela é ganhar massa muscular, sim, a gente foca mais na questão da melhora da proteína, né? E também, depende do treino, precisa aliviar o impacto nas cartilagens. Então, mulher que corre, por exemplo, a gente protege mais a articulação do que né? Tudo tem que proteger, tá, gente? Mas aí a gente fica mais de olho nesse tipo de coisa, entendeu? Porque ele exige mais, né? Ele exige mais. A gente atende mulher que é atleta mesmo. Então, a gente, por exemplo, coenzima Q10 de atleta, a gente usa uma que ela tem um pico de absorção muito maior, dura mais tempo no corpo. Por exemplo, uma moça que eu acompanho que ela é maratonista. Então, a coenzima dela é diferente da sua, entendeu? Entendi. Em gotinhas, fácil para ela levar no treino, ela tem uma absorção muito mais rápida, ela leva um pico muito grande, dura mais tempo. Então, tem essa questão também. Então, a gente procura adaptar no que a mulher mais necessita, né? E é muito da avaliação. Eu falo que a gente observa o paciente no retorno, né? Quando ele volta para mim falando, Jamile, isso foi que nem você falou, Jamile, o ômega para mim e tal. Então, assim, aí a gente vê realmente o que aquela pessoa precisava, né? Tá suplementando. Existe o geral, mas existe a questão de olhar cada um, né? Sim, cada indivíduo é um corpo, único. Né? E sim, né? Como eu falei, atletas precisam proteger mais a articulação do que outros que não, né? E é isso. Tá certo. Algumas mulheres entram na menopausa muitas vezes antes dos 50. Uhum. Essas mulheres que entraram na menopausa aos 45, por exemplo, elas terão que suplementar da mesma maneira que uma que entrou na menopausa aos 55? Sim, nós temos que suplementar pensando no envelhecimento, né? É muito comum entrar mais cedo. Eu entrei na menopausa com 36 anos. Você? Sim. Com 36 anos. Sim. Com 36 anos. Eu sou menopausada, eu tenho 50. Há quantos anos? E aí você sabe o que eu fiz? É mesmo? Sim. É por isso que eu pensei na tríade da mulher, que eu falo tanto, né? Que eu não falei aqui, mas vou falar que é o produto que eu descobri essa questão de vida para mim, que é a mistura de ômega 3, 6 e 9,
que eu procurei por causa da minha necessidade. O ômega 3 eu peguei da linhaça, que já era como um fitoestrógeno, né? O ômega 6 eu peguei da borragem, que modula os hormônios, dá um freio na degradação de colágeno, né? E o ômega 9 peguei do óleo de cártamo, que é para diminuir a circunferência abdominal. Ele ajuda na queima e diminui o depósito de gordura abdominal. Então, eu comecei a tomar isso, que é a mistura que eu chamei de tríade da mulher. Óleo de cártamo, borragem e linhaça. Que eu fiz até o estudo com as mulheres com isso, né? Então, esses 3 foram o que mais me acompanharam e até hoje me acompanham. São os suplementos que eu não deixo de tomar. Óleo de cártamo, borragem e linhaça. E aí, você vai colocando, né? Hoje eu tomo bastante coisa. Mas as mulheres estão menstruando mais cedo, as meninas. Hoje você vê meninas de 10 anos menstruadas já. Na minha época, eu lembro que eu nem me sentia pertencida. Eu menstruei com 15 anos. Todas as minhas amigas já eram menstruadas. Eu falava, gente, eu não sou dessa tribo. Cadê, né? Então, tem essa questão. E sim, a suplementação tem que vir sempre, né? Já tem que vir... A partir dos 40, você já começa a pensar que seu organismo já está mudando. Já Por tá mais mudando. que você não tenha aqueles sintomas, você vai fazer um sim. exame... Ah, mas seus hormônios estão ok. Mas isso não é um diagnóstico clínico, exatamente. né? Ele é sintomático, E assim, né? os seus hormônios estão ok, o climatério é o que eu falei, é uma bagunça hormonal, né? Ele não vai estar numa queda. Você vai dosar, ele vai estar normal. O climatério muitas vezes não vai derrubar seus hormônios já, entendeu? Mas os seus sintomas já mudam. Que é o diagnóstico vem a partir daí, né? Desse olhar dos seus sintomas. Porque senão a mulher pega o exame, tá tudo normal. Tudo okay. Mas eu tô ficando louca, então? O que tá acontecendo comigo? E exame também é muito assim, né? Tem lá a margem de referência, né? Tá, mas para uma mulher mais jovem, talvez aquela referência seja mais coerente. Para uma mulher mais velha, que nem vitamina D, é uma questão dessa, entendeu? Vitamina D tem lá até 20, até 30. Gente, a gente sabe que precisa estar mais alta. Sim. Né, para ser realmente protetora para o seu sistema imunológico e tudo mais. Então, assim, não é só o exame, você tem que ter um olhar bem acompanhado mesmo. Você tem que ter um profissional, médico, que vai ter esse olhar integrado. Eu não gosto dessa medicina desmembrada, sabe? Pois é, porque você é um todo, né? Você não está fragmentado ali, né? Exato, né? Eu falo que às vezes você vai... Outro dia eu estava conversando com um médico homeopata, ele falou assim, você vai uma dor no peito, você vai no gastro, é refluxo. Né? Você vai no ortopedista, é muscular. É alguma coisa, né? Muscular. Aí você vai num pneu, você tá com pneumonia. Então, tipo, né? É muito desmembrado, né? Então, assim, cada um tem que prestar atenção num todo, né? E aí sim pensar o que está acontecendo com o seu corpo, né? Alguma coisa está acontecendo no seu corpo. Que é uma questão muito específica. Aí você olha o todo, a qualidade de vida, o estilo de vida daquela pessoa, aquela questão emocional, como que tá tudo. E aí você pode falar, então, acredito que seja o caminho por aqui. Porque para quem busca mais essa questão da espiritualidade e tenta trazer isso para sua vida, eu acredito muito que o sintoma é um chamado da alma. Sim, a espiritualidade... ela fortalece a mente, né? E a sua mente faz você... Tá um negócio errado, você vai lá e resolve. Quer coisa melhor que você ir lá e resolver um problema? Isso é verdade. Mulher, deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, assim... Você parou de menstruar, menopausou muito cedo. E como que foi isso para você em questão emocional? Porque com 30 e poucos anos, você tá ali naquele auge, naquela coisa toda e de repente... Como foi lidar emocionalmente com isso para você? Então, na verdade, eu tive um processo bem na minha separação, né? Eu tive uma hiperplasia de endométrio, e aí eu tive que fazer a cirurgia e aí acabou, né? E eu já vinha... O meu emocional ficou... Nem foi pensado muito sobre isso, porque eu estava vivendo um momento tão doloroso com o divórcio, que isso nem me abalou. Né? Porque o seu foco era outro, meu foco né? era outro, mas o que me abalou foi que rapidamente eu ganhei muito peso. Engordei 12 quilos. 12? Engordei 12 quilos assim, ó. Só que eu também coloquei isso na conta da separação, entendeu? Então, depois de um tempo que eu comecei a ver, peraí, Jamile, você não menstrua mais, você tem que resolver isso daí. Tem que começar com suplemento, tem que mudar o estilo de vida, tem não sei o quê. A primeira atitude que eu fiz, sabe qual foi? Fazer yoga. Yoga. Que eu faço até hoje. Num instituto que chama Goa Hot Yoga. Maravilhoso, viu, gente?
É a Hot Yoga. Já ouviu dizer sobre a Hot Yoga? Já. Eu fui assim, porque quando você suporta o calor, você passa a suportar tudo. Tem uma teoria disso. E você fazer as práticas, porque yoga é união, né? A postura é para você se conectar, né, com a sua respiração, mente, corpo. E para mim isso foi o fundamental. Foi aí que eu comecei a despertar que esse ser precisava ser nutrido de tudo. De uma alimentação boa, de uma mente saudável, de um corpo saudável, de um suplemento certo para mim, que eu escolhi a tríade. E foi tão fundamental a tríade para mim, que eu até fiz um estudo com mulheres. Faz uns 2 anos, eu reuni um time de profissionais, né? Era uma psicanalista, uma nutricionista, eu como farmacêutica e uma moça da medicina Ayurveda. E nós fizemos um estudo com algumas mulheres que estavam tomando a tríade por 6 meses. E eu fiz lá um questionário, achando que elas iam falar sobre os fogachos, né? A questão da cognição e tudo mais. Mas você sabe o que a gente teve de resposta mais positiva com esse produto? A questão do cansaço. Muita salário que melhorou muito o cansaço, que eu acho que isso é muito fruto do ômega, que ele é um tônico para o corpo, ele é um aditivo mesmo. E elas não falaram tanto do fogacho, mas falaram muito da lubrificação vaginal, da hidratação da pele, porque a gente vai perdendo também, e do intestino, que melhorou bastante, porque é mistura de 3 óleos, né? Então, lubrifica. Então, aí foi uma surpresa até essa pesquisa, né? Que bacana. Porque eu costumo fazer essas pesquisas com os produtos, perguntar, né? Fazer um estudo melhor, assim, para ver o que tá rolando na realidade. Muito bom. Gente, já me falaram que eu tenho 5 minutinhos, não é? Porque aqui é assim. Mulher, eu queria Falamos muito tudo. continuar Será? falando sobre isso. Meu, eu acho que sempre tem. Né? Eu acho que esse é um campo muito vasto, né? Porque não é um aspecto específico, é o todo, né? Então, sim. se a gente vai ampliando, dá para falar muito sobre tanta coisa, né? Porque é um universo novo, né? Sim. E eu acho que esse espaço aqui, eu vim aqui para falar justamente isso, sabe? Eu não quero que a gente olhe a farmacêutica falando do suplemento que serve para isso, para aquilo. É para a mulher se conscientizar que esses suplementos são para somar o ser, né? É o teu físico para que você seja, para que você se expresse, que você tenha a sua alma tranquila, ser isso que você falou, estar na sua plenitude. Sim. E vamos mudar, né, de menopausa para plenipausa. Vamos fazer o que os sábios falavam, né? As anciãs são firmes, sábias, intuitivas e saudáveis, né? Saudáveis. É e tem isso. libido. E tem disposição. Exatamente. Então, pro jogo Isso da não, vida, isso aí não né? Tira a gente do sexo. Isso aí. Mentira, não. Meninas, olha só, nós havíamos falado de uma surpresinha. A Jamile vai falar agora. Conta aí. Eu quero que as suas espectadoras, né? Seguidoras possam, né, entrar em contato com a gente, ter preço especial lá na Ótima. Assim como você também, né? Olha eu quero atendê-las como eu te atendo. Com carinho e dar, né, uma condição especial para elas também, lógico. Olha só, gente, que belezinha. Veja só, atendimento top, com desconto. Com alguma... Olha só, gente, isso é tudo de bom. Quem não quer isso na vida? Aí a Jamile vai deixar a rede social dela aqui, aí você entra em contato, fala que veio aqui do Bate-Papo com a Edi. Isso. Tenho muita certeza que você vai ser atendida muitíssimo bem, porque lá tem até uma charaminha. Tem, a Edi, assistente. Então, talvez ela possa te atender, vai ter a Érica. Sim, tem uma galera muito boa lá aguardando você. Então, eu da minha parte já vou me despedindo aqui. Mais uma vez agradecendo você. E pedindo, gente, segue a gente ali no YouTube aqui. Você que não está inscrito, dá essa forcinha pra gente. E lá no Instagram também, Bate-Papo Edi, beleza? Te aguardo, viu? Se cuide, se ame, se acolha, se respeite. Seja você, tá bom? Um grande beijo. Já vai dar aqui as despedidas e eu quero muito, muito agradecer você. Sabe que eu te amo, né, mulher? Sim, recíproco. Gratidão por tudo, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo meu trabalho e trazendo as minhas ideias também. Acho muito importante a gente disseminar, né, toda essa questão do envelhecimento
feminino, tirar esse mito de que mulher menopausada é uma mulher velha, irritada, chata e gorda e sem libido, né? Estamos nós aqui para provar que não. Exatamente. Vamos viver cada fase da nossa vida no nosso melhor, né? E o nosso melhor não envolve só o nosso físico, não fiquem focadas só nisso. Cuide do que está rolando na tua vida, não deixe nada ficar errado, né? Porque isso também interfere na sua saúde. Uhum. E é isso, espero, né, que se tiverem perguntas podem mandar para você manda para mim para a gente responder, né? Ou mandem direto para Ottman Pharma, é @Ottman Pharma, né? E é isso. Agradeço muito. Onde que fica a Ottman? Fala para as meninas. Nós estamos localizados próximo do Sesc Pompeia, na Rua Clélia, ali perto do Palmeiras. Beleza. Você é corintiana, né? Pois é, uma beleza. E nosso arroba é @Ottman Pharma ou www.ottmanpharma.com.br. Belezinha. Beijo. Beijos.